agradecer por ter topado participar dessa bate-papo com a gente. E de largada já vou perguntar assim, Fabiana ou lei de incentivo? Querido, eu que agradeço o convite, fico muito feliz de participar. E pode ser Fabiana ou Lei de Incentivo, que são a mesma pessoa. Lei de Incentivo não é uma persona sacada da minha subjetividade. Quem é uma e quem é a outra? Conta um pouquinho aí, quem é a Fabiana e quem é a lei de incentivo. Então, eu comecei com esse projeto da Lei de Incentivo por volta de 2011, até um pouco antes, assim, 2010, quando já fazia 7 anos que eu morava aqui em São Paulo, né? Eu sou de Pelotas, do Rio Grande do Sul. E eu comecei a formar uma dupla com o artista Rafael RG, aqui em São Paulo. Então a gente fazia projetos que eram ações muito espontâneas, assim, principalmente na Rua Augusta. Aqui em São Paulo é uma rua que começou um processo de gentrificação nessa época, né, a partir de 2010, 2011. É o Baixo Augusta, ali, então é uma rua cheia de bares, dos mais variados tipos de pessoas que frequentavam ali. E hoje em dia é só prédio. Então, nessa época que estava começando a gentrificar, a gente fazia essas ações junto com DJs, com outros artistas que estavam também nesse movimento de ocupar o centro, com festas, né? E aí a gente começava a dançar no meio da Rua Augusta, a gente até fez um documentário sobre esse projeto, chama Linha Amarela. Então a gente dançava ali na linha amarela que separa os carros que estão nas mãos diferentes, e começava a dançar, usava um megafone para chamar as pessoas para ficarem na rua, dançando com a gente. E aí começava a passar carros tunados, né? Que são aqueles carros com um som bem alto. Então era perfeito, porque a festa se configurava assim, sem nada mais do que isso. E a gente estava questionando muito isso, né? Como é que a gente vai ficar no espaço público? Então a gente começou com um megafone, e a gente conversava com as pessoas, né? Também depois começaram umas festas mais para o centro histórico de São Paulo, principalmente num prédio que se chama Trackers, num coletivo que chamava Voodoo Hop. Então a gente ia também nessas festas, a gente não participava exatamente desse coletivo, a gente até questionava por que naquele espaço só tinha música eletrônica, as pessoas não conversavam entre elas. E aí eu fui passando do megafone pro microfone. Eu comecei a ser convidada pelos aqueles DJs que na época eram, na maioria, homens, né? Uhum. E então eu comecei a me chamar, me declarar de lei de incentivo, num sentido assim de que eu sou minha própria lei, eu posso falar quando eu quiser. E também aconteceu uma coisa engraçada, porque falando sobre quem é a Fabiana, né? Como eu tenho esse sotaque gaúcho e eu tenho uma voz um pouco lânguida. Tinha? Não, ainda tem, né? Eu tenho, perdeu um pouco, mas ainda tem. Mas ainda tem, exatamente. Então eu tinha essa voz assim, eu lembro que uma vez eu peguei um táxi, né, porque tinha táxi, e ele falou assim: "Ah, eu acho que eu já fiz uma carona contigo". Eu: "Ah, mas como é que tu sabe, né, tanta gente". Ele: "Ah, eu sei, porque tem essa voz de quem parece que tá morrendo". E aí eu fui entendendo, essa minha voz, que é essa voz lânguida, que ela vai perdendo a força na medida que eu vou falando. Às vezes eu escutava que as pessoas começavam a imitar a minha voz, né, que é um pouco por contágio, assim, de um estranhamento. E que é um sintoma um pouco de uma feminilidade que foi formada na nossa sociedade, né, que é um pouco de uma voz julgada como uma voz infantil ou sexualizada. Então eu tinha muita vontade de intervir nesse sintoma meu, né. Uhum. E ao cantar como lei de incentivo, eu fui conseguindo criar um outro tom de voz, que o canto me permitiu, e até de conseguir me expressar sem precisar falar o que eu pensava, né, porque também tem toda essa questão, assim, da diferença do discurso e do canto. Eu já escrevia poemas nessa época, Uhum. mas aí eu estava com a necessidade de levar essa criação de linguagem para o corpo. Então, lei de incentivo surge nesse contexto, né. Depois eu fui desdobrando esses significados, porque em seguida eu entrei no doutorado, então eu fui vendo que estava para muito mais além disso, né, estava para questões do neoliberalismo, essa coisa de ser empresária de si, né, em relação a como que a cultura também ia terceirizando o dinheiro que é aplicado em projetos para empresas privadas.
um movimento que ficou muito forte nos anos 90, mas que nessa época também era meio que a época de ouro dos editais da era Lula, né? Sim, é porque vivemos bem, É, exatamente. aproveitamos a gente existiu nesse período juntos ali, Isso. bastante coisa acontecendo, Inclusive me permitiu que eu desenvolvesse vários projetos. né. Essa coisa, inclusive, dos nossos projetos que a gente fazia nessas festas, tinha muito incentivo da prefeitura, então tinha vários projetos como o Mês da Cultura Independente, o SP na Rua, além da virada cultural, que ainda existe hoje, esses outros projetos foram extintos, né? Então, era esse contexto, mas mesmo assim sempre tem questões, né, que estão 1% só do dinheiro do governo era destinado à cultura na época, né? Agora eu não sei como é que está esse índice, mas aí essas questões macropolíticas foram entrando e se relacionando com o que eu estava questionando a partir do meu corpo, né? Com a voz, Sim, esse espaço. sim. E como é que era a Fabiana até chegar na a Fabiana Até contou chegar. como é que virou a lei de incentivo, digamos assim, a Sim. trajetória da Fabiana até a lei de incentivo, Aham. e como que Então, hoje uma conversa com a outra, assim, se é que se conversam ainda. converso bastante. Converso bastante. Então, eu sou de Pelotas, os meus Sim, pais são daqui de São Paulo, eles se casaram e eu e minha irmã nascemos lá. E então, eu fiz na graduação, eu fiz publicidade e propaganda, muito numa coisa que eu acho bem assim também dos anos 90, assim, aquela coisa da criatividade, que estava também indo para um lugar bem do mercado publicitário. E uhum, eu queria, na verdade, quando eu fiz a minha orientação vocacional, era para ser atriz. Eu tinha vocação de ser atriz. Mas aí eu pensei, gente, eu vou ser atriz não, da Globo, porque eu estava em Pelotas, né? Então sim, eu resolvi fazer publicidade e no final das contas foi muito interessante, porque eu acabei desenvolvendo um trabalho de fotografia, né, na graduação. Eu era tutora do laboratório de fotografia de lá, eu também fazia um programa de televisão, não como isso na apresentadora, UFPEL ou não? na UCPEL, na Universidade Ah, na Católica Católica? de Pelotas. Sim, É. Então, junto com um coletivo de outros estudantes, eu fazia um programa de televisão, que eu criava pauta e dirigia. E aí eu fui desenrolando, assim, mas sempre, eu nunca trabalhei, eu trabalhei também na prefeitura de Pelotas, na época que o prefeito era o Marrone, né, do PT. Então, eu trabalhava na Secretaria de Comunicação, fazendo redação e criação das peças gráficas. Então, essa minha formação colaborou muito depois para virar a lei de incentivo, né? Porque eu acabei adquirindo muito conhecimento multimídia, assim, dentro da graduação, e depois eu fui fazendo projetos junto com a Universidade de Artes da UFPEL, né? E aí eu fui vendo porque tudo que eu fazia era um pouco de subverter a lógica publicitária, né? Eu acho que o meu trabalho mais publicitário que eu tive foi na prefeitura, né? Mas como era um projeto com o qual eu me identificava, assim, né, tinha projeto de orçamento participativo, várias coisas nesse sentido, eu sentia que eu não estava sendo exatamente uma publicitária, né? Mas uhum, antes também eu tinha banda na faculdade, eu participava do DCE, aquele centro acadêmico, sim. né, que faz as políticas lá junto ao curso. Do curso ou o geral da instituição? Não, era do meu curso. Então eu era essa pessoa, assim, eu era muito tímida quando eu era antes disso, daí eu fui me desenrolando, eu cantava na banda, daí também eu fui entender que a minha voz, eu tentava atingir um agudo da Marisa Monte na época, né? Ó, Mas aí um cara da minha banda, que era bem entendido de música, ele falou assim: "Ah, tu tem um timbre da Rita Lee". Aí eu pensei: "Ah, então, gostei", porque a gente tem assim, né, entrando de novo naquele assunto da voz, essa referência do agudo, né, da voz sim. feminina. Então, eu estava ali buscando essa identidade também, mas ao mesmo tempo eu tentava várias formas de questionar, né, essas questões do machismo que eram bem fortes em Pelotas. Mas aí foi isso assim um pouco da minha trajetória lá.
Olha só, tu fez o mestrado com a Gisele Isso, Bickelman e o isso. doutorado com o Ricardo Basbaum, né. Aham. Esse doutorado, assim, convenhamos, né. E tu tem aquela a gente consegue ter aquela leitura inicial, que mostra alguém, como é que eu vou dizer? Mexendo, torcendo um pouco as regras do jogo, né. Sim, E tentando mudar, desconstruir alguma coisa que está ali incomodando, né, dentro da academia. É isso mesmo? sim, é isso mesmo. Eu acho que não só na Ou eu academia viajei também? não, exatamente. Eu Deixa eu só acho emendar a pergunta então, e tá, como é que foi esse processo da escrita dessa tese? Já emendando uma coisa na outra. sim. Então, na academia, eu acho que tanto na academia, quanto na festa, quanto na publicidade, ou como cantora, em qualquer lugar que eu não estou fazendo o que eu estou me pretendendo a fazer, né? O que o espaço espera que eu faça. Então, Ah, eu tá. estava lá na festa, eu estava falando assim, pessoal, vamos conversar, porque ninguém fala nada aqui, olha esses carão e tal, né? Então, a gente tinha, inclusive, um espaço entre as, as pistas dos DJs, que era nosso, e a gente fazia, tipo, vamos conversar, né? Sim. Vamos interagir, gente. Vamos interagir. Então, que não é esperado, né? Era para isso acontecer numa festa, mas enfim, São Sim. Paulo tem essas maneiras de ser. Aí, então, quando eu fui fazer, eu fiz o mestrado, aí eu saí de Pelotas em 2013, vim para São Paulo fazer uma especialização em mídias interativas. Uhum. E ela era bem focada em arte e tecnologia, assim. Aí eu comecei a estudar realmente a arte, né? Eu conheci mais as questões da história da arte nessa especialização. Depois eu fui fazer o mestrado com a Gisele, e, e aí eu criava já uns conceitos no mestrado, que eu acho que o mestrado é um pouco aprender a escrever, né? A dissertar sobre um tema. Então, que é diferente da tese, né? A dissertação, tu pega o autor e vai falar, segundo fulane, e blá, 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 blá. Já a Beltrane acha que nananana, eu penso que nananana. Então, é meio que essa lógica, assim. Então, eu criei alguns conceitos como tamagotização de si, Isso. a partir do Que ano isso? Desculpa, só para 2000 eu defendi meu mais ou menos. mestrado em 2000 e, não, eu sei, 8, de 2008. 8. Tu defendeu em 8. Então era uma época pré-redes sociais, né, mas já tinha Smartphone. isso, mas já tinha, né, eu acho que Sim, até mas ainda não estava. não estava. Não era todo mundo que tinha. Não era. Essas imagens de celular estavam começando a ser produzidas, essa coisa de espetacularização do comum também estava se Sim, iniciando, né? Então, eu criei um conceito que chamava tamagotização de si, que era como se fosse o Tamagotchi, aquele bichinho sim, que sim. precisa nutrir, mas a ti mesmo, né? E aí eu adorava, assim, fazer umas coisas teóricas, mas eu ainda não tinha, eu tinha umas dinâmicas de escrita, que era da poesia, essa coisa teórica que eu estava aprendendo a fazer, né? E tinha relação, ainda não tinha lei de incentivo, não existia nessa época. Aí tá, aí eu fiquei uns anos sem dando aula, dei aula na Uninove, depois no Ateliê Caia, que é um ateliê criado pela Elisa Brascher, uma artista aqui de São Paulo, que atendia crianças e adolescentes de umas comunidades da região oeste aqui de São Paulo. Uhum. Aí lá eu aprendi muito com essas crianças, assim, foi um processo incrível. E aí depois que eu fui virar lei de incentivo, e aí depois eu fui para o doutorado, né? E o doutorado, quando eu me inscrevi, eu tinha uma ideia assim de fazer um projeto que fosse aulas públicas dentro do espaço Legal. urbano, porque eu sempre tinha essa questão, né? Mas aí passa 4 anos, tu entregou um projeto para o doutorado, é claro que a tua questão central ali, que tu está querendo trabalhar, ela permanece, mas vira uma outra coisa, porque daí eu criei outros projetos, né? Então, eu começo a tese com a lei de incentivo, fazendo um paralelo entre a economia da cultura dos anos 90, que estava entrando na agenda neoliberal, né, Uhum. global, assim, aqui no Brasil, com essa minha história que eu te falei da adolescente de Pelotas.
porque nos anos 90 eu era uma adolescente, né? A partir de 95 eu tinha 15 anos. Hum, Então eu vou conectando essas questões, como que essas questões atravessaram o meu corpo, né, e formaram essa voz. Então eu vou contando ali de várias subjetividades, a subjetividade do trilho internacional de novela, que vai criando a ideia de drama romântico, junto com essas várias fases que o Ministério da Cultura sempre vai caindo, né? A gente pode ver agora quando teve o golpe da Dilma, o Ministério da Cultura foi junto para o Ministério do Turismo, né? Então, o Ministério da Cultura não, está sempre ali. ele foi fechado por um dia com o Temer, eu acho, né? Aí ele voltou Isso, atrás. Aí é, agora o outro ali fechou também, né? Virou, foi pro turismo. exato. Antes do turismo estava em outra, que eu não lembro qual que era. Tava no Também, outro. sim. Desculpa, só. Porque tem sempre esse movimento, né? Uhum, Essas movimentos reacionários, eles sempre retornam. Então, eu fiquei pensando muito assim, sempre isso nesse processo na história, né? Ele está sempre acontecendo. Então, essas várias caídas do Ministério da Cultura. E aí, depois, o segundo capítulo chama a Estação Iracema, que foi uma rádio, que eu estava te falando que eu já fiz rádio, sim. pirata temporária, que eu fiz na Red Bull Station, numa residência, em 2000, até janeiro de 2014, que eu convidei uma cartomante que chama Iracema. É uma cartomante que eu frequentava, ela mora em Budazar. Uhum, E aí eu achei uma coincidência ela se chamar Iracema, porque tem aquela Iracema do livro do José de sim. Alencar, né, que enfim, que tem toda aquela história romântica do processo de colonização do Brasil, que ela se casa com um português. Então, eu trago essa figura da Iracema para pensar como que se ficcionalizou esse processo, né, de miscigenação no Brasil, e que depois ele vai ser atualizado pelo Gilberto Freire, e aí ele é um antropólogo, né, no caso da Ipiranga Uhum, e Senzala, não é um romance, mas, assim, a minha ideia era muito pensar essa estrutura de texto que ela não está nem na. Ela é uma teoria, mas ela está em diálogo com a ficção, né? Porque a história sempre é uma construção de uma ficção. claro. Então, eu já parti desse lugar para escrever a tese. Então, eu faço essas conexões com. Então, temporalmente, se eu estou nos anos 90 no primeiro capítulo, no segundo, eu estou no processo de colonização. Então, tem uns, né, isso vai voltando nos capítulos. E aí o capítulo 3 se chama Desmunhecar, e ele foi feito a partir de um livro que eu publiquei em 2016, que foi a partir do Masturbar. Uhum, O Masturbar é uma instalação que eu criei, que ela mimetizava um bar, né? Foi a minha primeira exposição individual aqui em São Paulo, na galeria do Tobey Mayer, que chamava Solo Show. Hoje nem existe essa galeria mais, era na casa dele. Então eu montei um bar que era que tinha uma genealogia do gesto desmunhecar. sim. Então eu vou mostrando, né, como que esse gesto, desde o século XVI, que é justamente o auge das caças bruxas na Europa, e também é o processo de colonização das Américas, esse gesto era o da Vênus de Urbino, aquela que está deitada olhando pelada, com o Sim. buquê na mão, ela começa esse gesto. Ela é a casada, né, e do lar. E Obrigado. depois vem o Louis Catois, que é o Luís XIV, né, que é o Sim, rei sol da França, numas pinturas do século XVI, que ele também desmunheca. E é uma sim, estética, um estilo de vida da corte europeia, que foi formada ali em Paris, mas que foi transportada para todas as cortes aqui, inclusive do Brasil, né? O Luís sim. então, o Luiz, mas ele é um homem. Então, aí o gesto, ele é um gesto nobre, digamos, tem uma questão de classe, né? Depois desse gesto, ele vai virar, é, no início do século XX, desculpa, no final do século XIX, com a história da invenção da histeria, né? O Gilbert Berman é um ator que vai falar que a histeria foi inventada pelo Charcot, lá na Salpêtrière, um hospital de Paris, como uma doença exclusivamente feminina. Sim. E essas mulheres histéricas nas imagens, elas também estão assim. Só que não é assim, é um gesto em contratura que afasta as mãos do corpo, né? Uma imagem boa para se ver isso é aquela escultura da Louise de Bourgeois, né? Que chama o arco histérico. Sim. Então, você pode ter essa referência a pensar.
Então eu ia fazendo essa relação entre essas imagens e me perguntando por que esse gesto permanece, né, e lá durante a histeria tinha uma relação com afastar a mão da masturbação, porque também é um gesto parecido, né, Uhum. porque a masturbação estava tanto no lugar da cura da histeria, numa situação clínica em que o médico, com vibradores mecânicos que foram inventados para essa cura, curava essa mulher que estava histérica, né, Isso eu não sabia. então tinha isso, assim, que é uma coisa muito paradoxal, porque ao mesmo tempo tem a ver eh, com ser um sintoma, né, a mulher Sim, que goza, ela está sendo histérica, a mulher que não consegue ter filhos, e na verdade tem uma coisa em relação com a Revolução Industrial, que tinha essa coisa das mulheres começando a entrar num outro tipo de trabalho, né, que era de maquínico, então aí seria, além dela ter essa invenção como doença feminina, também tem uma série de mistérios que, enfim, mas isso é todo um assunto, né, mas aí depois da histeria e elas aparecem retratadas nessa iconografia, né, que foi feita nesse hospital em Paris, como se não fosse um hospital. Algumas imagens têm um cenário que parecem muito, poderiam ser uma capa de revista. E se a gente for ver a revista Vogue, que no início também ela surge daí, né, essa coisa da histeria é ali final do século XIX, depois a gente vai ter o Freud no início do século XX, que vai tirar elas dessa condição e vai colocar para falar, né, também é uma outra questão. Mas a revista Vogue também estava sempre assim, ó, todas as capas eram ilustrações, a fotografia ela estava só sendo utilizada na medicina nessa época, sempre assim, ó, pá, 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 jogando tênis, penteando o cabelo, estava sempre. Então, era sempre um gesto. sempre desmunhecando ali na capa da Vogue, e era uma identidade das mulheres brancas burguesas, portanto, Sim. né? Então, aí a gente tem uma junção daquele corpo nobre lá, junto com essa mulher ideal, que foi se formando nessa revista, quando começa a se industrializar, digamos assim, essa produção de imagem, né? E aí depois aí tem a dança Vogue, né, a dança Vogue que começa nos anos 70 e nos anos 80, feita por afrodescendentes em Nova York, né, então eram pessoas que estavam lá, questionando o gênero, né, que a Madonna se apropria de todo esse movimento, né, faz o Vogue, 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 everybody dance. Então o gesto ele começa a falar: "Espera aí querida, né, posso ser quem eu sou, como que é?" E a partir dessa cena, inclusive, que a Judith Butler fala sobre a performatividade de gênero, né. Uhum. Então isso é um capítulo aí, que está o capítulo 3 da tese, que eu tinha publicado lá o livro a partir do projeto do Masturbar, e depois ele acaba fazendo parte da tese, mas aí eu chamo de desmunhecar mesmo, porque munheca vem do espanhol, que é Sim, punho. muito, é. Que é a língua do colonizador e que também é aquela coisa de vem do teatro de boneca, né, faz que Uhum. a boca, assim, né, sabe aqueles teatrinhos de Sim, mão? os fantochezinhos. Isso. Desmunhecar, então, vem da munheca, né, que é a mão, que também é boneca, em português. Então eu vou tratando dessas questões como se eu tivesse indo, assim, saído desses 2 capítulos primeiros e indo por esse gesto que é um detalhe, né, que é um pensamento a partir de uma observação de imagens, numa busca por semelhanças, mas que dá toda uma construção histórica, né, de uma Uhum. feminilidade inventada também. Então, aí depois, no último capítulo da tese, eu resolvo fazer uma ficção, porque eu pensei: "Bom, se a história é uma ficção, eu não vou ficar aqui falando o que está acontecendo, né, eu vou criar também a minha". Porque eu realmente estava cansada de escrever, né, porque escrever é uma coisa muito solitária, muito difícil, inclusive, para além desses capítulos dessa ficção, entre esses blocos que mais densos de texto, eu escrevia no Facebook na época, isso é 2016, a época do textão, eu escrevia: "Minha tese começa assim, serei breve. Minha tese começa assim, serei música. Minha tese começa assim, como é que é? A palavra pauta tem pau e tem puta", né, então assim, eu ia
trazendo esses textos que eu escrevi ali num ambiente coletivo, que é o Facebook, né, que também era muito relacionado com a minha atuação em ambientes de show, de festival e tal, para dentro da escrita acadêmica. E também era uma forma, a poesia ela tem uma linguagem sintética, né, na qual eu me desenrolava muito bem, porque era muito fácil, né, eu falava: "Ah, a minha tese começa assim, tchau, se virem". Mas aí eu resolvi, assim, me coloquei como desafio essa ficção mais alongada, né, então tinha tanto essas inserções, quanto essa ficção mais longa que era eu criava uma rede social fictícia, que ela acontecia em 2018, que seria um ano depois da defesa da minha tese, e tinha alguns personagens que se relacionavam dentro dessa rede social, e tinha um ser que acabava ficando só com uma boca inteira no rosto, ia perdendo os órgãos, de tanto que ele Como falava. é que era o nome? Me fugiu o nome agora Do dessa quê? rede que seria, Ah, eu não falei, é open mouth, Open, que é, exatamente. né, que é a boca aberta. Aí, então, seres iam se desenrolando, alguns perdiam os órgãos e outros desenvolviam outros órgãos. Aí o fato é que durante essa minha escrita, uma amiga minha que acompanhava o processo, ela me mandou uma matéria falando assim: acharam um primeiro ancestral da espécie humana que viveu 500 milhões de anos atrás e que defecava e se alimentava pelo mesmo orifício. Então eu pensei: "Olha, né, gente". Aí depois foi todo um espanto para os cientistas, porque só tinha um buraco, mas em 2022 depois descobriram que na verdade ele era ancestral dos aracnídeos, né, então depois isso acabou se desenrolando de uma outra forma, mas enfim, eu desenvolvi a partir daí, e eu também estava pensando muito como que as redes sociais, assim, que essa coisa que eu falei da caça às bruxas, eu escrevi muito a partir da Silvia Federici, né, e a Silvia Federici ela fala que a caça às bruxas fundou o capitalismo. E ela fala porque foi uma caça às mulheres, né, que estavam lutando lá para que as terras não fossem privatizadas, lá no sistema feudal e tal. E também elas sabiam abortar, elas sabiam cuidar elas eram as parteiras, né, as mulheres nessa época. Então esse processo foi transportado para a colonização das Américas, e os povos originários, as pessoas escravizadas, entraram nesse esquema de identificação como se fossem bruxas, né. Uhum. Mas aí eu estava pensando muito em relação a como que as redes sociais são um tipo de cercamento, né, de privatização do espaço digital, porque antes das redes sociais a gente rondava livremente pelo Google, Ah, né, hoje em dia a gente vive uma espécie de prisão aí, né, então tinha todas essas questões que eu abordava nessa ficção, agora mais mais ou menos. violento ainda, né? Então está cada vez pior, né, Cada não vez faz pior. sentido. É claro que a tecnologia sempre tem um outro lado, né, de várias coisas, pessoas que não acessavam, os meios de Não. produção de imagem, mas enfim, é muito complexo, mas Uhum. diante do cenário de fim do mundo, né, enfim, a fake news está aí. Então, na verdade, tu achou até uma forma de lidar com o problema do processo escrita, na verdade. Sim, eu acho. Digamos assim, essa solidão, que a gente sabe que quem Aham, já viveu esse meio acadêmico, chega uma hora que a vontade é chutar para o alto, né, tipo: "Não quero mais, é. cansei". Então, na verdade, também foi uma forma de lidar contigo mesmo, digamos assim, com Eu essa angústia, com acredito, esse sim, xaropice que é escrever um. eu acredito muito, assim, eu acho que também tem eu não sou contra a escrita acadêmica, né, Não, nem tem é o que eu tô pessoas. dizendo. Não, eu entendi que tu não tá mais, assim, tem coisas que são necessárias, né, tipo, a Silvia Federici foi Claro. lá e falou assim: "Olha, o Foucault e o Marx não citam a caça às bruxas", e ela faz uma pesquisa histórica e tal para ressituar essa situação, né. Mas, para mim, como eu tenho uma relação com esses domínios da escrita, assim, da poesia, para mim era especialmente complicado, porque sim, né, porque realmente, e eu acho que também eu tenho muito interesse em deslocar a teoria, né, assim como tudo Uhum. para deslocar tudo do lugar, a teoria do bloqueado, é. Então não existe, né, até estava a Mackenzie, esqueci o sobrenome dela, mas ela é uma mulher trans,
que dá aula em Nova York, e ela estava aqui em São Paulo esses dias, eu fui no lançamento do livro dela, chama Filosofias para Aranhas, Filosofia para Aranhas, foi publicado pela revista Rosa pela Zoom, e ela estava falando como que uma mudança de gênero, né, transicional, transicional gênero, também a gente pode pensar o gênero da escrita, né, que quando está criando linguagem, tu sempre está fazendo um buraco muito maior no mundo do que tu simplesmente seguir um gênero literário, né? Porque é isso, assim, a história é uma grande de uma ficção que inventaram, né? Inventaram que eu sou uma pessoa que não pode falar o que eu penso, e eu acreditei nisso durante 30 anos da minha vida, e até hoje isso reverbera em mim, né? Apesar de ter trabalhado bastante. Então, são ficções que estão dentro da gente, né? Que nos constrói como sujeitos. E aí sim, porque daí tinha eu estava no Facebook, porque tem isso, né? Eu tenho um grupo de estudos que chama Minha Tese Começa Assim, que eu falo muito isso para as pessoas que tem essa dinâmica de escrita que ela já é imediatamente pública e que no Word não tem like, né? Poxa, que tristeza. Não, tu não tem retorno nenhum, né. Não tem. E às vezes nem o orientador retorna, né? É, só culpa. Então, é um pouco isso, assim, eu estava já tornando público, e também era uma época que tinha vários blogs de pessoas que não são sujeitos universais, acadêmicos, que estavam fazendo processos, críticas e criando conceitos muito mais interessantes do que estava acontecendo dentro da academia. Sim, sim. Até hoje, né. É, Inclusive, assim, eu vou pular lá para o comer aqui uma inclusive esse Minha Tese Começa Assim, virou seu grupo de estudo, fala um pouquinho. isso. Então, Já eu aí ia perguntar no final, mas já que tu já tocou no tá. Então, aí o grupo de estudos, ele na pandemia, eu ia participar de alguns eventos, eu ia até para Porto Alegre participar daquele só que seminário da tu defendeu o doutorado em 2017. sei, 17? Aí em 2017 eu fui para a Grécia fazer uma residência na Documenta 14, junto com o Capacete. Fiquei quase um ano na Grécia. Aí depois eu fui para a Bienal de Berlim fazer uma surbar lá. Aí, em 2019, eu fiquei para lá e para cá, indo no congresso, na exposição. Aí, em 2020, cadê a minha tese? Eu tava assim. Aí eu resolvi. Aí começou a pandemia, Sim, tudo foi cancelado. Eu ia para Porto Alegre participar do seminário da Bienal do Mercosul, mas foi suspenso por causa do isolamento. E aí eu resolvi criar esse grupo de estudos, que chama Minha Tese Começa Assim, e que costuma ter, tem 2 horas de duração, né? Então, na primeira hora, a gente trabalha a proposição do dia, que é ou um texto, a gente lê um texto curto, ou vê um vídeo, né? Então, as referências são Bell Hooks, Donna Haraway, que pensam essas questões, né, também de como escrever a partir de forma encarnada, né, não como um sujeito universal. Então, e depois, na outra hora do grupo, a gente lê os textos que as pessoas que participam enviaram. Então, é um processo muito interessante, porque é coletivizar esse processo de orientação. Em geral, as pessoas estão muito sozinhas, né? Então, eu faço uma leitura mesmo, assim, eu coloco o arquivo, faço sugestões, né, para a pessoa, e aí depois tem uma conversa sobre o texto e tal, tem exercícios que eu proponho, também tem uma coisa de pensar o corpo, né, na sim. escrita. Então é muito interessante. Em 2020 fiz 5 turmas, sempre tinha 20 pessoas. Aí em 2021 eu comecei a diminuir um Turma com pouco. 20? Foi? Cada uma das turmas com 20? Em 2020, sim. Aí 2021 foi meio que diminuída, também diminuí a quantidade de grupos. Agora, esse mês que vem, eu vou fazer o primeiro grupo presencial lá no Canteiro, que é um espaço de arte aqui em São Paulo. Pois é, isso que eu já tô vendo aqui, ó, é na Rua Purpurina, Isso, Sumaré. Já fala aí, faz a propaganda aí. isso. Ah, eu nem sei qual é a rua. Então, gente, minha tese começa assim: a universidade precisa de mim. Olha que bom, né? A universidade precisa da gente. Vai ser de 2 de setembro a 14 de outubro, das 19 às 22, Inclusive, na Rua Purpurina, 434, Vila Madalena, em São Paulo.
Então, vai ser interessante que depois a gente vai fazer um seminário com as pessoas que participam também. E quem participa é a grande maioria estudante, mestrando, doutorando ou público A geral, assim? maioria, como tem essa coisa da tese, né, eu acho que a maioria do mestrado e doutorado, assim. Uhum. Algumas pessoas são da graduação, estão fazendo TCC, outras ainda não começaram a fazer o mestrado, mas a maioria é estudante de pós-graduação mesmo. Já é mais focado para É, beleza. mas pode vir de qualquer área do conhecimento, tá. Sim, tá, depois eu boto o link aqui para Ai, que bom, tem no obrigada. teu perfil do Instagram também, né, que depois a gente coloca aqui também. Tem. A jogar com as palavras existe tu joga muito com isso, né. Uhum, Naquele teu texto @magia e tecnologia, que está uhum, online, tem uma densidade muito grande de informações, reflexões, de tudo. Muitas camadas de referências, na verdade, né, que acabam nos nos prendendo no texto, assim, uhum, positivamente. uhum. Mas na verdade tu escreve sobre o agora, o cotidiano, essas coisas mais mundanas, digamos assim, também, né, e com muita naturalidade, né. Como é que tu equilibra essa escrita densa, carregada, mas não do jeito negativo, Uhum, com essa coisa cotidiana, corpo, rede social, uhum. redes sociais, capitalismo, e tu consegue fazer com que as pessoas leiam, queiram ler, porque nem se Sim. ler, e às vezes é não brilha, né, então fazer com que as pessoas queiram ler. Como é que consegue jogar com essa cacetada de informação, com Uhum. essas coisas de um jeito aprazível, digamos assim? Porque assim, ó, eu sou uma pensadora muito do presente, né, sou uma pensadora e uma fazedora do presente e do futuro. E também que tá linkado com o passado, né, Uhum. então, o Masturbar ele é isso, ele fala lá do passado, ele tá no presente, porque eu também chego no touchscreen, né, que a gente faz assim também do mercado, tá no touchscreen. Então, Ela eh fazia assim, ó. isso, faz assim. E é uma masturbação compulsória das telas, né. É toda hora a dopamina nos chama para acessar. Então eu acho que o pensamento, em primeiro lugar, que está muito conectado com o corpo. A gente esse meu projeto do Masturbar, ele foi eu fui vendo as imagens, eu vi as imagens, e as imagens me mostravam o que estava acontecendo. Uhum. Se sempre tem uma coisa que se repete, é porque aí tem alguma coisa. E aí no doutorado eu tinha lido o Abe Warburg, que é um pensador que pensa uma história anacrônica da arte, né. Eu tinha já um conhecimento um pouco, assim, de algumas teorias, então eu vou encaixando uma coisa na outra. E esse do arroba também foi da mesma maneira, porque ele deriva da minha ficção, esse texto, né, inclusive para elucidar um pouco essa relação da ciência com o corpo, quando eu estava fazendo uma residência da FAP em 2022, há 2 anos atrás, eu precisei fazer uma cirurgia para tirar um mioma do útero. Hum. E o projeto que eu enviei para a residência, ele era uma guitarra com 2 ossos, a pelvis e a esfenoide que fica aqui. A esfenoide que fica aqui, ela é muito parecida com a pelvis. Por elas serem parecidas, eu fui lá investigar. E aí eu descobri que aí eu queria fazer uma guitarra, né, conectava, porque aqui o braço da guitarra seria a nossa coluna vertebral, a cabeça, né, chama cabeça do violão, é aquela parte mais fina, o corpo do violão seria no formato da pelvis. Então eu estava investigando isso e tal, tentando fazer esse instrumento, e e aí eu vi que no na esfenoide é onde fica é responsável pelo ser humano ter ficado ereto, esse osso, é responsável por aqui, ó, o quadradinho de mandíbula, que é o bruxismo, né, que a gente faz de noite de maneira inconsciente, enquanto que a pelvis a gente sabe muito bem onde ela está. A gente sabe muito bem onde está a pelvis, mas a gente não consegue mexer com ela, né. Assim, é difícil. Então eu fui estudando essas coisas e tal, estava lá fazendo a minha guitarra, até que eu fiz uma miomectomia, tirando esse mioma, porque a maioria dos médicos queriam tirar o meu útero, né. Hum. Então, aí quando eu cheguei lá depois da cirurgia,
Eu falei: "Ai, doutor, tô fazendo um memioma, porque é um meme, o mioma é um meme, ele cresce assim como uma população, quanto maior, mais ele cresce". E ele ficou preocupado, porque ele achou, assim, que eu estava obcecada no mioma, né. Ele falou assim: "Tá, mas e agora que tu não tem mais o mioma, qual vai ser a tua pesquisa, a tua projeto artístico?". Eu falei: "Ah, tô fazendo uma guitarra, doutor, com esfenóide", sabe o esfenóide? Aí eu sabia que ele sabia, porque o médico conhece anatomia, né. O esfenóide Deveria. o esfenóide com a pelvis e tal, eles são ossos que conectados, eu quero fazer uma guitarra. E ele falou assim: "Pois tu sabe que tem uma teoria que diz que os miomas existem pelo fato da espécie humana ter ficado ereta?". Olha aí. E que tem a ver com esfenóide, né, porque o útero se hipertrofiou. É muito mais fácil parir de 4 patas do que depois, imagina a força que foi milhões de anos até a gente ter andado só com os 2 pés sobre a terra. Ou seja, eu já sabia o que eu tinha no meu corpo. Viu? Viu? É, Então eu acho que tem essa escrevendo sobre o futuro. sabedoria. Oi? Escrevendo sobre o futuro. É, eu acho que tem essa coisa do futuro, mas também tem um saber que ele é da gente, né, assim, tá antes não existe essa dicotomia corpo e mente, né, eu acho que com essa guitarra eu também estava trabalhando muito isso, a gente tem que conectar o corpo, a presença, né. Então, eu acho que essa coisa do arroba, então, que tu perguntou, né, como é que faz essa junção, eu acho que é muito entrar com entender que a razão e a intuição não são coisas separadas, e a gente tentar se aproximar do texto, né, sem medo, assim, é claro que às vezes é muito complicado a escrita, por isso, por ser um processo solitário, por a gente entrar em contato com o nosso desejo, né, "O que que eu quero escrever afinal?", mesmo o orientador não tendo conexão comigo, ou mesmo sendo essa coisa horrível que é essa universidade, tu tá lá, então, de frente para o teu desejo, de frente para o teu desejo, né. Então eu acho que tem a ver com isso, e aí, eu falo muito também que aí eu fui ver o arroba, a mesma coisa, porque o arroba, esse símbolo, né, estava vendo e-mail, assim, na internet, né, ele vendo e-mail, ele ficava entre o nome do usuário e o provedor de e-mail, depois ele é jogado virando um prefixo nominal, né, então existe uma virada aí também do arroba do século XXI, né, que daí já para a segunda década do século XXI, que é também a gente virar cada vez mais essa empreendedora de si, né, que tu vira a própria Sim, empresa nas redes sociais. sim. Então, eu vejo que é um pensamento que eu venho desenrolando desde a ficção lá da tese, mas que só agora ele existe, sabe, de maneira mais consistente, digamos. É um processo demorado, às vezes a gente tem um tumorzinho aqui, outro ali. É que esse tumor ele era benigno, né, o mioma é um tumor benigno, né, mas, Eu eh tô rindo não da situação, tô rindo pela forma como sim, bom, pelo é. amor de Deus. Mas é porque o corpo ele vai falando também, né, fala: Sim, "Opa, tu não tá me ouvindo, então vou te mostrar alguma coisa". Então eu gosto muito, apesar de que eu sofro muito também para escrever. Depois desse arroba agora eu fui escrever o do memioma, aí foi mais fácil, foi o quê? foi mais fácil. Foi mais fácil? Foi, porque daí porque tem esse caráter ensaístico, né. E aí tu vai pegando meio que a repetição, é um exercício, né, assim como um pintor sabe que ele vai usar a tinta X lá e vai dar aquele resultado, não sei o quê. As palavras elas também são um meio plástico, onde tu vai intervir com o teu conhecimento, com jogando uma palavra aqui, outra ali, uma vírgula, né, então e geralmente quem é artista não tem essa intimidade com o texto, né. Aí é que pega, às vezes, quando vai escrever a tese ou a dissertação. A gente consegue ver esse teu trânsito entre os meios distintos de expressão, né, Uhum. música, corpo, texto, eu vou falar aqui agora, imagem, tudo aparentemente te interessa. E tem algo que mais te interessa? Ah, então, gente, a música. A música. Porque a música, ela tipo, eu fico pensando: "Ah, como é que eu fiz mesmo aquela música?". Nem me lembro, porque a música não tem essa coisa, assim, de que: "Ai, vou". É claro que existe um estudo, né, musical, de melodias, mas para mim ela é bem mais espontânea do que um texto.
porque a música ela o ritmo ele vai acontecendo, né, não é que nem um texto que tu tem que fazer linearmente, ele é muito diferente do esquema cerebral, de como se constrói o pensamento, né. A música, pelo contrário, ela é a repetição, né, ela é junto à letra, junto com a melodia, é o jeito como a gente aprendeu que a gente escuta desde criança, né, que a gente aprendeu a dormir, a combinação de palavras. Então, eu gosto muito da música. E o que que não te interessa? Por enquanto, ao menos, de maneira Ai, que alguma, não assim. me interessa. Ai, meu Deus, Fê, não me interessa. Várias coisas, sei lá. Mas a ponto de não querer tocar no trabalho. Não, Ah, isso não. deixa eu ver, nunca pensei, deixa eu ver, não. Ah, viu, ó, viu? Não, sei lá, a Já servimos pra alguma coisa hoje. gravura, coisas assim. Acho que deixa eu ver. Ai, gente, não sei, tá pensando aqui. Viu? Sei lá, eu acho que eu não faria um filme eu faria, né, faria um filme. Não sabe, não faz ideia. Não, tranquilo. Composição, colagem, edição, quando a gente olha para teus trabalhos, eu penso mesmo, né, como é que tu organiza teu processo criativo? De Então onde mais do que de onde vêm essas ideias, como é que tu organiza essas ideias? eu acho Me que parece uma enxurrada de coisas às vezes. uhum. Por mais incrível que pareça, com o texto. Por exemplo, para eu poder te dizer tudo isso que eu te disse, eu acho que foi porque o meu doutorado me organizou, né. Eu consegui olhar para minha produção e pensar sobre ela, assim, então isso até pode ser uma ilusão para mim, que eu mesma crio para mim, sabe, mas tem a Boa ver. história, né. Eu comecei a ver, assim, eu fiz aquilo, fiz a Estação Iracema, que era uma estação de rádio. Aí eu tinha feito antes a Festa Própria, que era uma festa. Aí fiz o Seminário da Fofoca, fiz o Museu da Polícia Militar, o Mastro Bar. Ou seja, são sempre instituições, né, fictícias, que a partir do Mastro Bar foram se organizando, eh, com a performance, existindo ali para unir todos os elementos que estão presentes, né, as imagens que estavam no bar, ou a camiseta, o neon, o vídeo, então, tem isso, né. E eu acho que cada vez mais eu acho que nunca tá eu consigo me ver nesse processo, assim, mas, por exemplo, hoje, o Masturbar ele não era plenamente roteirizado como são as performances que eu faço hoje, né, então, tipo, Uhum. essa performance do mioma e da guitarra virou a boca virada para a terra. É uma performance roteirizada, assim. Eu falo isso, depois eu digo aquilo, depois eu toco aquela música. Aí, então tá tudo mais, dentro de um esquema de roteiro, o que permite que o improviso exista, né, porque eu acho que a organização ela abre um espaço para um repertório que eu já construí dentro do improviso, mas que eu sei muito mais do que eu quero. Então eu acho que eu tenho respondendo a tua pergunta, assim, que eu tenho me organizado no decorrer do meu fazer, né, desses anos aí de fazer, eu vou organizando, só que eu tenho várias coisas que eu quero fazer. Meu Deus, eu quero fazer agora uma esteroscópio é aquele aparelho ginecológico que o médico vê a vagina, né. Então eu quero fazer um que é uma castanhola. Que seria de madeira, né, olha que bonito, instrumento musical, então eu estou nessa fase do instrumento musical. Quero fazer um que são 2 cabeças, com 2 cabeças no violão, sem corpo, né, imagina afinando, né, um no outro, então eu quero fazer a minha tese inteirinha no neon, escrito ela inteirinha, assim, toda a minha tese, passando num LED, sabe aquele letreiro? Sim, Passando inteirinha, assim, ó, inteira. inteira para botar lá num lugar que é uma biblioteca que tem aqui em São Paulo, que eu tenho que mandar um projeto lá para eles, porque faz sentido ser numa biblioteca, Sim, certo? sim, claro. Poderia ser Aqui num faz também. bar, poderia, mas eu quero lá porque lá é grandioso, eu quero porque também eu fui sempre muito pequena, sabe, eu acho que outra coisa de mulher, assim, fizer tudo pequenininho, assim, agora eu quero Como assim fazer um pequeno?
pequeno, assim, "Ai, tenho medo, será que vão achar o quê desse meu trabalho?". Então agora eu quero, assim, coisas muito grandes. Então esse do mioma também, eu fiz um mioma grande, uma escultura que é o mioma, projetei um vídeo de uma cirurgia robótica feita pelo, robô da Vinci, operando mioma, que é um meme, né, então é trá-lá-lá-lá, muita coisa, porque eu acho que a gente é assim, né, a gente está jorrando o tempo inteiro ideias que não param, mas aí vamos dar um contorno, né. Então, eu me vejo trabalhando nesse contorno. Aí tem esses projetos que são mais avulsos, digamos assim, né, mas que eles fazem parte dessa série do mioma, né, e da boca virada para a terra, que são esses instrumentos. Aí, por exemplo, eu vejo também que tem uma mudança no meu fazer, que é a seguinte: antes eu estava meio que mimetizando coisas que já existem numa lógica ready-made, assim. Então é o maço bar, que esses então eu faço o neon do maço bar, porque neon tem no bar, não sei o quê. Agora eu estou criando mais um processo mais escultórico do meu trabalho, né, que são coisas que não existem. Isso realmente eu vejo como uma mudança e como uma organização que vai precisar aqui da minha existência para ela existir. É, né, assim, mais ou menos assim. Cara, deixa eu tô terminando aqui já. A gente consegue ver que tem uma evidente pesquisa e entrega no teu trabalho, tá. E também uma certa espontaneidade, que a gente estava falando agora, né. Uhum. Isso a gente inclusive dá pra naquele texto que é uma entrevista, uma conversa com da Giane, na Continente, Sim, sim. tu comenta um pouco sobre Novos Horizontes de Criação e a gente consegue ver um pouco do teu processo ali. Como falar de tabu de forma inteligente, irônica, não elitista e de maneira profunda? É, eu acho que é meio que no mesmo processo de falar que estava falando, né, das coisas cotidianas, assim, porque para falar de tabus, primeiro a gente tem que enxergar que ele existe. Uhum. É um processo um pouco demorado às vezes, né. E de forma irônica, eu acho assim como eu acho que tem a ficção, eu acho que o humor ocupa um lugar na minha vida muito importante, assim. Eu acredito muito nessa vibração da alegria, sabe, não assim que a gente Sim, seja feliz o tempo inteiro, mas eu vejo como um processo mental meu, ele é pelo humor, né, pela graça, assim. para fazer humor tem que refletir sobre, né, a É. situação, o que for, creio eu. E tem essa coisa com a linguagem, né, que eu acho que é uma brincadeira com a linguagem, que me interessa muito, assim, esse jogo de porque já é engraçado, né, só de quando tu troca uma palavra, tu faz um trocadilho ou, um anagrama, e isso já é engraçado, porque muda a nossa relação com a forma como a gente percebe, né, essa coisa que está tão presente na gente, a gente fala o dia inteiro, né, como se fosse uma coisa, assim, muito sem a gente notar, né. Então para mim é fundamental, assim, eu acho também que é muito perigoso, eu fico pensando muito nisso, assim, porque tem essa coisa de ser levado a séria, né, de ser levado a sério ou não, eh mas eu nunca abro mão disso, assim, porque é meio que o caminho que eu costumo tomar, assim, apesar de ser uma coisa séria, né. Então lá na minha cirurgia eu Sim, tô falando de toda essa história aí do esfenoide, que é isso, né, que tem a ver com essa superioridade da espécie humana ter ficado ereta, né, e que é o que fez o mundo ser destruído. Mas, ao mesmo tempo, a performance tem ali o memioma, que é, né, uma relação de meme, ao mesmo tempo é isso, porque muitas mulheres não sabem que o mioma pode ser levado a ponto de ter que fazer uma cirurgia para tirar ele. A maior parte das esterectomias que são feitas por conta da existência do mioma, 70% das mulheres vão ter mioma. Só que essas esterectomias, obviamente, são feitas pelo SUS, né, uhum. então porque é o jeito mais fácil, mais barato de lidar com esse problema. Eu quase tirei o útero, esse foi nesse médico que eu consegui, foi o sexto que eu encontrei. Então eu estou falando disso que é uma questão de saúde pública, né, mas que também tem um humor ali, e aí eu tinha essa coisa de fazer um meme para justamente popularizar essa informação, né, e botar ela na roda mesmo.
porque realmente é uma questão aí que e como é um corpo feminino, né, ou um corpo que tem útero, não se fala muito, não se pesquisa, não se sabe a causa do mioma, né. Sim. Só sabe que ele existe, geralmente as mulheres quando chegam ou pessoas que têm útero, chegam para fazer cirurgia, já sai sem um útero, né, que é um absurdo. Então, é uma questão que é muito séria, mas que eu também, né, levei isso, assim, na minha vida e quis levar essa informação para mais pessoas, tendo humor também. Vida e arte se misturam? Nossa, totalmente, a vida é tudo. Eu estava vendo esses dias, estava fazendo meu memorial acadêmico para fazer concurso, né, para dar aula na universidade, e todos os meus projetos eles vêm de situações, que eu vivi, assim, seja ou que eu estava trabalhando muito, então eu resolvi escrever um livro de tudo que eu escrevi, e eram coisas que eu estava trabalhando e coisas da minha vida, né. Eu acho que sim, não tem como separar. Dá pra ver pelo teu trabalho, dá pra ver. E o que que vem pela frente agora aí? O que que a gente espera? Ou da Fabiana ou da Leide? Então, aí na verdade Ou das é 2? das 2 que estão sempre aí, né. Ah, No momento eu tô fazendo esses instrumentos, né, que eu te falei. uhum. Tô enviando essa performance para outros lugares que não são do circuito da arte, porque eu tô com vontade mais de estar, num palco mesmo, então eu tô querendo que fique em ambientes, assim, do teatro, né, mas não especificamente, assim, mas não dentro porque eu acho que tem essa coisa da performance dentro da arte, as pessoas acham que é meio: "Ai, qualquer coisa". Parece descolado às vezes, né. É, que Não do qualquer meio coisa aí artístico, uma parece que vira outra coisa. então, e realmente tem muito pouco recurso, geralmente, né, então eu tô colocando dentro desse lugar, assim, do um palco de teatro, eu tô gravando músicas de um disco autoral que se chama Um Disco sobre Tese, Amor e Dinheiro, que é Esse é o nome. esse o nome, é. Um disco sobre tese, amor e dinheiro. Isso, que é o título da minha tese, ó. E então eu tô fazendo isso. E que mais estou fazendo? Isso. Ah, eu escrevi um texto sobre o memioma que vai ser publicado em breve. E é isso, tentando agora eu vou tentar fazer um concurso para E dar os grupos de estudo, né. os grupos de estudos, estou fazendo camiseta da lei de incentivo, É aliás, quem quiser comprar pode ver no meu Instagram aí que é a camiseta maravilhosa, lei de incentivo. é isso. É isso. Temos uma inclusive. Mas agora eu fico bem mais calma, porque antes isso tudo era muito perturbador, sabe. Eu ficava: "Ai, eu sou isso, mas eu sou isso, eu sou isso, mas eu não sou aquilo. Ai, mas eu sou isso, mas eu não assim, Como não assim? não tenho um reconhecimento exato". Por exemplo, eu sou poeta, mas eu não tenho livro de poesia específica. Então eu também vou publicar o Reencadernação. Aí tem isso, então mas agora eu tô mais calma, pensando: "Calma, tudo tem o seu lugar, né. Essa multiplicidade pode existir". Respira, É. respira, Respira. respira. Eu fiz o Vipassana esse ano, que é aquele que fica 10 dias sem falar nada. E foi? Nossa, foi ótimo. Conseguiu? Eu consegui. Gente, já me fez muito bem. Mas no início deve ser complicado. É, como tudo na vida, né, a dor faz parte do processo da cura. Sim, sim. Bom, Fabiana, queria te agradecer de novo por ter topado participar. Há tempo que a gente vinha querendo, mas como as coisas nem sempre Sim, andam do jeito que a gente gostaria, né. Só de novo te agradecer pela conversa, espero que tenha sido agradável também para ti falar. E sim, eu até adorei. se você quer complementar com alguma coisa, gostaria de Não, eu só queria dizer que eu te agradeço muito pelo convite. Eu tenho muita admiração pela editora Panorama, já estive numa publicação que a Lilia Maus organizou, sim, né. um Eu gosto muito trabalho está com elas. isso, eu gosto muito do trabalho de vocês. E é isso, fiquei muito feliz com o convite, adorei falar, adorei conversar contigo, e estamos aí. Eu que E agradeço. espero que a cidade, enfim, renove aí Vai quando indo permitir. devagarzinho, vai. Aos trancos e barrancos, mas vai demorar, Manda um abraço para todo mundo aí. pode deixar. Então tá, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, querido. Tchau.